Senhoras e senhores, eu não tinha falado, mesmo antes de começar o jogo, tem coisas que só o futebol ocasiona pra gente. Eu falei, na hora do pega pra capar lá dos 11 contra 11, tudo pode acontecer. E não é sequência, nem de um lado nem do outro, que vai cravar um resultado assim não. Tanto é que, como a gente pôde ver aí, eram 16 jogos de invencibilidade do Cruzeiro, 3 derrotas seguidas do Ceará. O pessoal lá que faz aquelas apostas lá dos programas de esporte, todo mundo, né, apostou no Cruzeiro, que seria uma lógica, mas eu lembro que eu coloquei, e dá até para provar que foi antes do jogo, eu coloquei, olha, quando acontece aquelas coisas assim às vezes, que também é só com o Ceará também às vezes que acontece, coisas bem do futebol mesmo, não tem jeito não, meu amigo. Já era, lá dentro do campo, a conversa é outra e às vezes a estatística não entra. E às vezes o pior de tudo é isso, às vezes é contra o Ceará também. Muita coisa da imprensa aqui, mas eu acho que o que mais se destaca pra gente fica essa daqui, ó. Ceará vence de virada, cala o Mineirão e derruba o Cruzeiro para segundo. O único lado negativo que eu vi dessa vitória é ter ajudado o Flamengo, mas isso aí faz parte, o que importa é a campanha do Ceará. Cada um que cuide do seu cada qual. Coloquei essa aqui, vão ter várias outras aí, mas foram até modificadas, porque a maioria, quando a gente abria ontem lá na imprensa, principalmente, obviamente, a imprensa do Sul e Sudeste, o destaque que era dado era como se o Cruzeiro tivesse... o Cruzeiro que perdeu o jogo, o Cruzeiro que deixou, o Cruzeiro que não aproveitou. Ou seja, é aquela ênfase que a gente já está acostumado há muito tempo. Quem acompanha sabe como é, que nunca iam dar um mérito, como ocorreu ontem no caso. Um jogo até bem de exceção do que o Ceará fez ontem, que eu gostei. Apesar daquele gol que o time se fez praticamente. O cara teve o trabalho de empurrar, mas foi um gol mais assim do nervosismo aí, do início da partida, do contexto do jogo em si. Com daquele lance infeliz lá do Bruno Ferreira, que eu vou falar mais tarde aqui, que se redimiu sim, ou seja, um erro, coisa normal, coisa de jogo, mas que se redimiu o Bruno durante a partida. Olha só o que o pessoal falou da imprensa, em uma virada surpreendente, olha o termo que o pessoal, surpreendente, o Ceará não joga bola não, o Cruzeiro que perdeu, né? O Ceará venceu o Cruzeiro por 2-1 nesse domingo, no Mineirão, com mais de 52 mil pessoas. O time mineiro abriu o placar com Caio Jorge, após falha feia de Bruno Ferreira, foi mesmo uma falha. Entretanto, o Vozão reagiu e marcou 2 vezes de cabeça com o Paraguai Gualiano. Daqui a pouco também podia falar um pouquinho, vai dar um destaque aí realmente de quem jogou muito a bola, de quem apareceu muito bem nessa partida. O placar encerrou a sequência de 16 jogos de invencibilidade da Raposa, que perdeu a liderança para o Flamengo, vencedor do jogo contra o Atlético Mineiro. O Ceará, por sua vez, volta a vencer após 3 derrotas. O Cruzeiro permaneceu, com 34 pontos, agora está em segundo lugar. O Flamengo ganhou do Atlético Mineiro ontem à noite, acho que no final da noite, no último jogo da rodada. E o Ceará chegou aos 21 e entra na zona de classificação da Sul-Americana, olha aí. Nossos objetivos sendo alcançados, esse aí, Ceará, só conhecer. Um dia da caça, outro do caçador pro Cruzeiro e Ceará. O time mineiro vinha 16 partidas sem perder. Cara, 16 partidas é muita partida, cara. Quase um turno inteiro de campeonato. Obviamente, isso aqui deve estar somando tudo. Deve estar somando, sei lá, Mineiro e tal. Não sei como é que tava o Cruzeiro aqui no Brasileiro, mas acho que isso aqui tá somando outras competições aí, né? Na temporada, sendo 11 pelo Brasileiro, tá certo. Pronto, 11 pelo Brasileiro. E voltou perdendo 25 na terceira derrota na Série A. O Ceará voltou a vencer no Brasileirão após 3 derrotas consecutivas. E o mais importante, fora de casa. Tem algumas coisas bem legais pra gente destacar nessa vitória do Ceará aí, que a gente tá vendo. Basicamente, a vitória que dá esse moral pro time, que levanta, né, digamos assim, dá essa emoção aí pro próximo jogo. Venceu o Cruzeiro, que era o líder, né, da competição, tava jogando muito bem o Cruzeiro. Quem tava acompanhando aí tava vendo os resultados do Cruzeiro, tava disputando liderança aí. E fora de casa, o que já é por si só um feito pro Ceará, assim, quem acompanha ultimamente. O Ceará ganhar fora de casa é um negócio pra gente gravar esse jogo no DVD e ficar guardado para entrar depois no documentário do Ceará. Apesar da derrota, né, o Caio Jorge fez o gol, é o artilheiro, né, marcou já 13 gols no Brasileiro.
Esse cara é um artilheiro absoluto da competição, ou seja, coisa de oportunista mesmo, que ele viu que o Bruno Ferreira tremeu ali, o cara foi lá e meteu pra dentro. Ainda bem que o Galeão estava mais inspirado que ele ontem e conseguiu fazer os dois. Toda a estratégia do Ceará foi por água abaixo. Logo aos 4 minutos, o goleiro Bruno Ferreira falhou na saída de bola. O Caio Jorge aproveitou e só deu um toquinho para as redes. De fora da área, o Lucas Silva arriscou, mas parou no goleiro. Logo na sequência, Ferreira novamente impediu outro gol do Cruzeiro, em lance de mais perigo, de cabeceio do Eduardo na grande área. A pressão cruzeirense seguiu, mas as chances criadas por Matheus Pereira, com chute de fora da área, e com cruzamento de Fagner pela direita. A primeira chance do Ceará clara veio aos 28 minutos. Marcos Vitor recebeu livre na área e na cara do gol chutou por cima. Aqui também vale um destaque da gente, assim, teve aquele gol anulado que o pessoal polemizou e tal em relação ao tempo de reação do VAR. Mas assim, como o Condé sempre fala nas entrevistas dele, até o nível, o ritmo de jogo que o Ceará impôs, tipo assim, o Ceará podia ter feito mais gols, tanto é que fez, e um foi anulado, inclusive podia ter sido facilmente ali aquele jogo de ontem 3-1, mas ainda teve aquela chance lá do Marcos Vitor, que botou por cima ali, mas faz parte, né? O Cruzeiro teve aquele gol anulado, né, do Eduardo, porque teve toque de mão no lance, né? Eu acho que o cara no peso do lance, o cara tocou lá com a mão na bola. E no fim do primeiro tempo, o Ceará começou a levar mais perigo e foi chegando. O Lourenço deu aquele chute que já merecia o gol ali, né, de longe e tal, pelo aquele toquinho que deu ali no chão, mas o Cássio colocou para fora, mas não adiantou porque no escanteio, o pessoal narrou lá, o pessoal que entende de tática aqui, o pessoal teve aquela atração da marcação lá para o primeiro pau, que deixou o Galeano sozinho, mas o cara subiu pra caramba, quem vê no replay aí pode ver que o cara subiu muito o Galeano e empatou, né? O Cruzeiro tentou reagir, mas já era. No segundo tempo, a melhor chance da etapa foi do segundo gol do Ceará. Contra-ataque rápido, começa no goleiro, uma jogada muito legal, achei isso daí da parte do Ceará. Transição rápida, coisa que dificilmente a gente via no Ceará, um negócio desse. Começando lá no Bruno Ferreira, a jogada, chegou com aquele padrão meio futebol clássico, né, na área de cruzamento. E o Galeano estava lá de novo presente, acompanhou a jogada. O mais importante é isso, a gente vendo num plano maior, daquelas outras câmeras que tem no jogo, a gente vê o Galeano acompanhando a jogada lá do deixa eu ver, Fernandinho, né, que cruzou para ele e tal. Ele acompanhando para fazer aquele golaço, deslocando o Cássio, ou seja, gol clássico mesmo aí de contra-ataque do Ceará. Vamos lá então agora para as coisas boas da partida, né? Que a gente viu. Só coisa positiva aqui que a gente vê. Primeiro, a recuperação que o Ceará teve, essa força que teve, depois daquela falha, né, grande do Bruno Ferreira, né, coisa que, cara, bem básica assim, recuo de bola e tal ali, negócio meio esquisito, mas que infelizmente faz parte, né, quem tá lá jogando tá arriscado a cometer esse tipo de erro, né, que é a famosa frase, quem nunca, né. Só que o importante disso, assim, é que o Bruno Ferreira na partida, após obviamente essa falha, ele fez umas defesas boas, ele salvou ali o Ceará ainda, eu acho que umas 2 vezes, salvo engano. Quem lembrar mais aí de cabeça, pode corrigir depois aí no comentário, se quiser. O Bruno Ferreira salvou mais e depois a zaga como um todo se portou muito bem. E o outro ponto pra gente destacar bem ontem são as atuações, né? Depois mais tarde falar do Galeano, obviamente. Mas por enquanto essas duas aí, a recuperação do Bruno Ferreira, assim, a nível mental mesmo de cabeça, porque o cara que faz uma falha daquela, acho que era 3, 4 minutos ali, a tendência é ficar o cara abalado, é ficar o cara assim, mas ele não se deixou abalar. Ou seja, o Ceará jogando fora de casa, jogou com mental forte, entendeu? Não sei se é o mérito aí do Condé, do pessoal da preparação aí e tal, mas deu pra não deixou o erro, né, da tônica do jogo, porque vamos combinar, se o jogo de ontem termina 1-0 pro Cruzeiro, ia dar uma lógica, o Cruzeiro ia continuar líder, mas a cobrança em cima, não apenas do time, mas de uma forma especial, do Bruno ia ficar muito grande. E ele soube dentro do mesmo, acho que do próprio primeiro tempo ainda, dar a volta por cima e conseguir salvar o Ceará umas 2 vezes. E o outro destaque também positivo que a gente vê aí na zaga foi a atuação mais uma vez
da presença boa do Marcos Vitor, né? Quando eu vi ele entrando com a camisa pra dentro do calção, rapaz, coisa que eu não via desde a década de 80, rapaz, eu falei, pronto, é hoje. É hoje que esse rapaz se consagra, mas também, não apenas pelo lance dele, lá aquele que perdeu o gol e tudo mais, do gol que ele fez foi anulado, mas também pela seriedade, pela doação, pela entrega mesmo que teve o William Machado de novo, né? Mais uma vez ontem. Às vezes falhou aí o lado esquerdo do Ceará, falhou ultimamente aí, naquele gol do Inter, principalmente. No próprio gol do Corinthians também, né? Que o Ceará levou. Mas o William Machado ontem, eu acho que salvou bola que estava com o endereço certo pro gol. Ele tirou umas 2 ou 3 também, né? Nas estatísticas que a gente fica procurando na internet, tem lá os duelos de cabeça, os passes certos, porcentagem de acerto, desarmes, salvo engano. Quem tem paciência de ver esses sites lá de soft score, essas coisas aí de estatística e futebol, dizem que ele foi muito bem nesse aspecto. Obviamente o cara é zagueiro, né? Obviamente no aspecto defensivo. Então foi muito boa a atuação aí do William Machado também, destaco. Lourenço, primeiro tempo. Então, vamos colocar na conta dele, né? Que o gol de empate surge da jogada dele, né? Arriscando bem e tal. Não conseguiu terminar o jogo todo, faz parte, a questão da própria dinâmica do time, né? A saída dele, entrada do Sobral e tudo mais. Sobral entrou mais para apanhar, eu vi ele apanhando muito, levando muita falta. Ontem, em vez de fazer, ele estava levando muita falta também. Jogando contra aquele cara lá do Fagner também, é pancada direto. Mais uma vez, Pedro Raul e Pedro Henrique. Entendo que eles têm a função tática deles aí na concepção do time do Condé. Eu acho que o Condé, obviamente, entende muito mais de futebol do que eu. E sempre falei isso nas entrevistas, tem as funções deles lá, né? A questão do Pedro Raul puxar marcação, abrir marcação, deslocar, tudo mais, se posicionar. Ontem funcionou, graças a Deus, e em função também da atuação desse cara aí. Esse cara ontem entrou assim, vamos colocar ligado, 150% no jogo. Por quê? Na obediência tática, né, como se a gente admitindo que o gol, mesmo sendo escanteio, é jogada ensaiada, né, com a marcação sendo atraída, mas ele subiu e cabeceou muito bem. Quem vê o gol por trás na câmera de trás, vê que caramba, o cara subiu e testou com força aí. Cara, podia ser um Noia ali, não pegava não. Pelo menos o Cássio, ainda bem, não pegou. E no segundo gol também, o fato dele ter acreditado na jogada desde lá atrás, acompanhado, ter se colocado numa posição boa ali por trás da marcação, com a distância certa para cabecear no contrapé do Cássio, fazer aquele golaço, a virada do Ceará fora de casa e trazer esses 3 pontos. Então, vitória importante, vitória grande, como eu falei, coisa que dá moral para a sequência, porque a gente fazendo um exercício de imaginação, pensemos assim, o Ceará perdesse o jogo de ontem de 1-0 que fosse, com aquele gol com falha, ia ficar sempre aquele gosto amargo, além da derrota, da forma como teria sido. Ia voltar hoje para a capital, sei lá quando voltasse, com aquela pressão grande, normal da torcida, teria sido a 4ª derrota seguida e ainda ia enfrentar o Flamengo domingo. Ou seja, com aquele jogo de ontem dá uma virada de chave tão grande que a gente já acompanha aqui nas notícias. Eu acho que já está em mais de 30 mil, salvo engano, a última vez que eu vi, mais de 30 mil check-in confirmado para o próximo jogo no domingo contra o Flamengo. Agora vamos projetar do jeito que está nessa situação do Ceará, 21 pontos, já novamente aí na primeira metade da tabela. Jogo contra o Flamengo, a gente sabe que eu acho que é difícil um jogo contra o Flamengo não ter lotação no Castelão, mas principalmente, obviamente, graças a essa atuação do Ceará de ontem. Jogar não apenas pelo resultado, óbvio, né, que o futebol é resultado, não adianta jogar bonito e perder, aquela coisa bem básica. Mas o Ceará ontem se portou bem, eu gostei do jogo do Ceará ontem, como estou falando, não só pela vitória, obviamente, mas também, como eu falei, nesses destaques aí, né, do time como um todo, a recuperação,
a nível de cabeça aí, o psicológico do Bruno, a boa atuação aí na zaga do William Machado, o próprio Lourenço e tal. A gente ressente ainda um pouco. O Galeno não vou nem falar, né? O Galeno, o cara foi artilheiro do jogo, tal, foi o homem da partida, digamos assim. Deve ter ganhado aquele prêmiozinho lá no final do jogo. A gente se ressente ainda um pouco, e a gente ainda aguarda um pouco, porque sabe do potencial, mas projetou isso no brasileiro, obviamente, da performance do Pedro Raul e do Pedro Henrique. Pedro Henrique eu acho que saiu, né? Deu lugar para alguém lá no time, saiu, não terminou o jogo. E também obviamente, do aproveitamento como atacante, obviamente, do Pedro Raul, porque eu acho que já deve estar uns joguinhos já sem fazer gol, né? Eu aqui de cabeça, só se eu pesquisar agora aqui na internet para ver quando é que foi o último gol do Pedro Raul. Acho que a torcida ainda está esperando. Tomar que ele deslanche aí no domingo contra o Flamengo, né? Já que ele era lá, jogou lá no Rio de Janeiro. Ele deslancha aí contra o Flamengo, possa fazer gol, porque para ele é importante, obviamente para o time nem se fala, mas para ele também como atleta, né, como atacante, como centroavante, de quem a gente espera que saiam os gols, acabe funcionando, dê tudo certo para ele. Mas ainda bem que ontem tinha Galeano num dia inspiradíssimo aí, esses 2 gols, vitória estupenda do Ceará, acho que veio num momento bom, não vou dizer momento certo, porque a gente não podia ter perdido assim 2 seguidas em casa, isso foi muito ruim. Mas ganhando fora de casa, a gente sabe que a competição ainda é grande, dá aquele alento, dá aquele up que o time precisava. E como eu comentei, tá? Num post meu aí, eu acho que uns pra trás aí dá pra ver que eu falei, olha, dá pra encarar ainda talvez o Palmeiras, que eu tô acompanhando, não tá tão assim, obviamente que será, pode ser goleado por qualquer um, sei lá, pode perder um jogo de 1-0, como a gente perdeu pro Corinthians, perdeu pro Inter, perdeu o primeiro a sol. A questão não é essa. A questão é que no mental do pessoal lá na galera, né? Quando a gente pegou aquela sequência lá, a gente até brincava aqui comigo na internet, que pegou essa sequência aí violenta de simplesmente, eu acho que o G4 quase todo a gente pegou do brasileiro aí nessa sequência. Já ganhamos do Cruzeiro, né? Eu falei, se vier um empate, tá ótimo, o que vier mais é lucro. Já veio uma vitória, então já tá acima do lucro nesse sentido a gente. Mas tomara que até por conta do clima, né, que se criou, por conta das notícias aí que ocorreram ao longo da semana no Ceará, a gente espera que esse clima que se criou, essa sinergia que vai ficar agora entre torcida e elenco, domingo lá no Castelão, mais uma vez, garanto, lotado, como sempre foi, sempre vai ser, principalmente nesse confronto contra o Flamengo, numa Série A de Campeonato Brasileiro. Será vindo de uma vitória dessa com o Cruzeiro. Mais uma vez, eu repito, tudo pode acontecer. O Flamengo é uma grande equipe, está num momento muito bom. Não à toa que, por conta, obviamente, da ajuda do Ceará, retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, vida que segue, comemorar ainda hoje muito a vitória de ontem, obviamente, mas amanhã, eu não sei se é já amanhã que volta ao retorno dos trabalhos, mas nessa semana treinar duro, treinar sério, para quem sabe chegar domingo, mais uma vez, diante da torcida, que é quem mais merece, eu acho, né? O único ponto, digamos assim, não vou dizer negativo, mas a única coisa que faltou nessa vitória do Ceará ontem foi justamente isso. Ter sido uma vitória como foi, né? De virada, de recuperação, o time jogando bem, jogando sério, os jogadores se doando, se entregando, mas não foi diante da torcida, infelizmente. Eu acho que por tudo que a torcida fez, já está fazendo desde o ano passado, que a torcida faz, eu acho que essa vitória de ontem só não foi mais perfeita, digamos assim, porque não foi diante da torcida do Ceará, e é coisa que a torcida do Ceará merece, e sempre mereceu, e há muito tempo está merecendo. Mas quem sabe a gente aí na esperança consegue isso no domingo. Por enquanto é isso. Até mais, pessoal.